Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Eu sou Mirley Castro e começa agora o Pode Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para que você conheça seus direitos e possa aplicá-lo no dia a dia. O nosso programa ele tem o oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Alto Posto Rio Branco, Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata e Restaurante Lago Verde. Gente, toda semana nós trazemos aqui no Pode Lei um especialista na área jurídica, né, que é para conversar e explicar para você determinados temas que impactam a sociedade. E hoje nós vamos trazer o doutor promotor de justiça, da primeira promotoria do MP Acre em defesa do meio ambiente. Nós vamos falar sobre meio ambiente, justiça e mudanças climáticas com o doutor Alequine Lopes. Não sai daí, já já voltamos. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais.
Voltando do nosso intervalo comercial, já agradecendo aí a audiência de vocês, lembrando que vai lá, segue a gente no nosso Instagram, Pode Lei Acre, e também segue a gente, olha só, se inscreve lá no nosso canal no YouTube da Rádio Calçadão Acre. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 21 horas, e também pelo nosso canal no YouTube. Nós trouxemos hoje, olha só, gente, nós estamos vivendo, né, apesar de ter muitas pessoas que estão dizendo assim, não tem isso. Nós estamos vivendo uma mudança climática muito forte no mundo. Nós trouxemos hoje o promotor, o doutor Alequine Lopes, do Ministério Público, da primeira Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. Nós vamos conversar com ele para falar um pouquinho, para ver o que o MP está fazendo aí, para dar uma ajustada aí nessa situação, porque El Niño está chegando, tá, gente? E não é brincadeira, não. Doutor, seja bem-vindo aqui, dá uma mãozinha aqui para dar sorte. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite e aí falar para os nossos telespectadores. É uma satisfação, Mirlei, ter essa oportunidade de estar aqui falando para os seus telespectadores sobre esse tema, né, importantíssimo, que é o meio ambiente, mudanças climáticas e da forma como isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Verdade. Doutor, quem é Alequine Lopes? Eu sou uma pessoa que vim do Espírito Santo aos 8 anos de idade para morar em Rondônia, na época, em 1985 ainda, né? E ali eu vivi minha infância, a adolescência e iniciei trabalhando no fórum aos 20 anos de idade. E lá me deu a ideia de estudar Direito, que eu vi, gostei da matéria, né? Uma coisa com a qual eu trabalhava ali. E fui morar em Porto Velho já em 1999 e lá fiz a faculdade de Direito. E passei no concurso aqui para promotor de justiça no Acre e vim morar aqui no Acre em 2009, né? Olha E aqui estou desde 2009. quase um acriano já, né? Sim, já. Tenho minha esposa é uma acriana, minhas filhas, meu filho é acriano, então assim, já estou bem integrado aqui no Acre, né? Doutor, quando nós falamos em justiça ambiental, isso quer dizer o quê? Olha, Mirlei, justiça ambiental é assim, é a forma como a gente muitas vezes pensa que o impacto do meio ambiente atinge a todos de forma igual e não é uma realidade isso, né? Porque as pessoas que têm mais condições financeiras se defendem melhor das intempéries climáticas, das adversidades provocadas pelos danos ambientais, né? Enquanto que muitas vezes a pessoa que não tem tantas condições financeiras, ela é quem sofre os impactos das mudanças climáticas de uma forma assim, mais severa, né? Ela não tem tantas defesas, ela vai ter que suportar a falta d'água, vai ter que suportar a enchente, vai ter que suportar muitas vezes a falta de um saneamento de uma forma mais intensa do que quem tem efetivamente melhores condições financeiras, né? Então a justiça climática, a justiça ambiental, ela observa essa situação, né, que os danos ambientais não são distribuídos equitativamente, né? Quem tem menos paga mais muitas vezes. Nós sabemos que geralmente as pessoas, mas tu mora perto da beira do rio, né? Falam assim, né? Perto da beira do rio, e quando vier enchente a pessoa é impactada. Só que nós estamos vendo que hoje está diferente. Qualquer chuvinha, ela alaga a casa das pessoas que não moram perto do rio, doutor. Como é que isso funciona? O que precisa ser feito com relação a isso? Porque isso é também um impacto ambiental. Sim, sem dúvida. É um impacto ambiental porque assim, as cidades não são bem planejadas, né? E muitas vezes nós estamos vendo aí o impacto do êxodo rural, de pessoas que vieram da zona rural e morar nas cidades, muitas vezes sem condições, por causa foram expulsos praticamente da área rural, né? E por não poderem, compram as casas na beira do igarapé, lá num lugar inadequado. Não é porque a pessoa prefere morar naquele local, é as condições da pessoa que foi possível comprar uma casa ali. E o que acontece é que quando começa a alagar, a casa dele está naquela área de preservação permanente e é atingida pelas águas, né? Agora, uma coisa que impacta muito também, principalmente que nem você falou, que muitas vezes a pessoa nem está tão perto do igarapé ou do rio e chega a água lá na casa dele, é porque os sistemas de drenagem também não são, muitas vezes não existe, ou quando existe as pessoas, os próprios cidadãos muitas vezes, jogam lixo na rua, assim como se a rua fosse uma lixeira. E aquele lixo vai sendo levado para os bueiros e entope.
Então, quando chega a água, a capacidade de drenagem está toda comprometida, né? Então, algumas vezes, não vou dizer que seja só isso, mas isso colabora também para que haja uma intensidade maior da enchente, né? Doutor, nós falamos em mudanças climáticas e aí nós vemos que a Amazônia, o impacto desse efeito está muito grande, não só para o Acre, mas para o mundo. Mas como se houver esse impacto na nossa região? Não se vai muito longe. 2024 nós tivemos aquela coisa horrenda, fumaça e os hospitais superlotados com problemas respiratórios. E aí o que nós vemos hoje? Qual é esse impacto que nós trazemos para o Acre com essa mudança? O Acre ele é um dos estados que seria mais impactado com mudanças climáticas. Nós vimos, como você mesmo disse, em 2024, uma situação muito difícil. Fumaça para todo lado, nós lembramos, né? Nós que moramos no Acre, como estava. E assim, essas situações aí são ocasionadas muitas vezes pela estiagem mais prolongada, que algumas pessoas acham que não tem isso, mas acontece, porque as florestas vão sendo derrubadas e as árvores elas buscam água do subsolo, do lençol freático e jogam na atmosfera. E essa água que elas jogam fazem um ciclo e voltam em forma de chuva. Se nós temos menos árvores, nós teremos menos precipitações. Isso é natural, né? Então, assim, nós estamos sofrendo esses impactos severos, seja com enchentes cada vez mais constantes, né? E agora eu não estou falando de enchente necessariamente urbana. Eu estou falando de enchente que a pessoa estar morando na zona rural, que vai acontecer a alagação, né? Porque a chuva se intensifica num determinado momento, e em outro momento, como esse agora que nós estamos chegando, que vai haver assim, a previsão de uma seca severa, onde o nosso rio Acre, por exemplo, que é o nosso grande manancial, está assim, cada vez batendo recorde de quantidade menores de água, né? Então, assim, também impacta a nossa própria sobrevivência, né? Geralmente, nós vemos o negacionismo. As pessoas ainda descrentes de que não, isso todos os anos é a mesma conversa das autoridades. E se você observar, percebe-se que não é. A gente vê que ano passado teve uma reação diferente, que esse ano nós estamos vivendo, tanto que na última terça-feira nós tivemos aquela praticamente 24 horas de chuva, e chuva torrencial mesmo. As secas, porque aqui nós temos só duas estações, ou é inverno ou é verão, e cada uma mais rigorosa que a outra. A seca e a enchente, vamos colocar aqui no Acre, já é o efeito dessas mudanças no mundo? De certeza que tem já uma influência, né? Porque, assim, nós que moramos aqui, eu moro aqui há pouco tempo, tem gente que mora aqui desde criança, há muitos anos, né? Sabe que essas enchentes aconteciam, mas elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Por exemplo, esse ano agora nós tivemos 3 enchentes, né? E assim, elas se tornam mais frequentes e às vezes mais intensas, né? Também está acontecendo isso. Ao passo que quando chega na época da seca, o rio seca cada vez mais. Então, assim, por exemplo, a gente pode entender assim, a Amazônia, ela se sustenta pelas suas próprias condições o próprio meio ambiente ali é sustentável. Então a árvore, ela dá adubo para outra árvore crescer, ela puxa água, ela faz um ciclo. Se não existir, por exemplo, essa floresta, isso daí, até quem não acredita em modificação climática, sabe que se não existir essa floresta, o clima da nossa região muda completamente. Totalmente. Isso eu acho que não tem quem não acredite. Porque ela puxa água. Aqui a chance de aqui se tornar um deserto, tipo um Saara, é considerável, porque é seco, é um local que aí sem chuva, sem a biodiversidade da floresta, se tornaria um deserto. E, por exemplo, o sul do nosso continente, aí tem o sul do Brasil, outros países também sofreriam impacto de chuvas, né? Porque os rios voadores existem, que são aqueles rios que as árvores vão jogando água na atmosfera e vão se formando. E eles é que irrigam todo o continente, né? Então, se não existir a floresta, como vai ter todas essas coisas, né? Doutor, as pessoas precisam se conscientizar de que essa questão de jogar lixo em qualquer lugar, tudo tem a ver.
essa questão de desmatamento também afeta. Eu quero viver aí mais ou menos uns 50 anos. Então, até lá, eu ainda quero poder ter água potável na minha torneira, sim, na minha casa. Mas do jeito que nós estamos indo, que as pessoas não entendem que você tem, principalmente fazendeiros, as pessoas que moram na zona rural, eles têm uma delimitação para poder derrubar e utilizar para poder usar pasto. E não, quero utilizar tudo, não quero saber se existe árvore lá num canto que é proibido derrubar ou não. É por isso que existe o Ministério Público. E aí o senhor vai me explicar como é que está essa atuação do Ministério Público com relação a isso. Tanto nesse plano de contingência que o governo tem que ter para o segundo semestre, que a previsão é de que possa ser, a seca possa ser bem maior do que a 2024, aí vem a atuação do Ministério Público. O Ministério Público ele tem atuado porque ele é o fiscal da ordem jurídica. Então, nós, em 2024, entramos com uma ação civil pública, né, que é um processo judicial, onde nós pedimos ao Poder Judiciário, à Justiça, que obrigasse o Estado a tomar providências no sentido de aumentar o efetivo de pessoas, a quantidade de equipamentos, e isso vem surtindo efeitos, né? Nós conseguimos decisões favoráveis, né? Isso vem surtindo efeito, tanto que, por exemplo, agora essa semana eu estive ali no Corpo de Bombeiros e eles formaram brigadistas, né? Desde o ano passado já estão fazendo isso, esse já é o segundo ano. Formaram brigadistas, estão formando pessoas na própria comunidade para poder apagar fogo, apagar incêndio, né? Então, assim, a resposta está sendo mais imediata. A gente tem uma dificuldade, nós sabemos, nós temos dificuldade no período normal, antes desse El Niño aí que promete. Espero que não, senhor. A dificuldade com relação ao abastecimento de água e também as queimadas. Vocês têm feito campanhas que possa orientar os órgãos públicos, que eles têm que ter esse cuidado com a população? Sim, isso tem sido feito. Como eu disse, já tem essa ação civil pública, que a gente... É uma forma de você pedir a atenção dele, até de uma forma bem veemente, né? Vamos dizer assim, né? Um processo judicial. E nós temos feito isso, inclusive aqui em Rio Branco, com relação às estações de tratamento de água, né? Nós entramos com ação também pedindo para que fosse evitado o desperdício de água, porque, vamos dizer assim, cerca de 40% da água é desperdiçada ou mais. Então, por que às vezes falta água? Às vezes sai 100 litros lá da estação de tratamento, mas chega 60 nas residências. Os 40 ficou pelo caminho, às vezes até mais fica. Então, se conter o desperdício, nós já teremos quantidade de água bem maior, né? Então, nós entramos com uma ação também, um processo judicial, conseguimos já uma primeira decisão favorável. E nós estamos nesse trabalho de procurar também um diálogo com as autoridades, né? Para que elas cada vez mais tenham essa consciência de que o meio ambiente é a nossa própria sobrevivência. O Ministério Público ele atua mais com a parte punitiva ou preventiva? Olha, a gente atua mais na parte preventiva, mas também não podemos abrir mão da parte punitiva. Por quê? Porque, assim, tem coisas que, se a pessoa não tomar providências, fica como se aquilo ali fosse sem importância, né? Verdade. Tem pessoas que são, às vezes acontece de ser pego mais de uma vez praticando o mesmo delito, em pouco tempo, assim, em intervalo curto de tempo, né? Então, precisa também de ter, em determinados momentos, uma atuação assim, mais efetiva, no sentido de punição mesmo. Tanto para a questão de, vamos dizer assim, de alguma autoridade que não esteja atendendo adequadamente, que isso assim, não é tão fácil acontecer, geralmente eles procuram atender, né? Mas também o cidadão mesmo, que muitas vezes pratica delitos ambientais, né? E, doutor, quais as infrações mais comuns que tem chegado no MP? Aqui no Acre, a mais comum é desmatamento. Assim, a mais, vamos dizer assim, a campeã de... Infelizmente, né? Porque, assim, agora uma visão também que eu tenho, né? Nós precisamos ter também políticas econômicas que façam com que as pessoas não sintam sequer a vontade de desmatar. Sim.
Porque se nós não tivermos isso, a mera punição criminal não vai solucionar o problema que nós estamos querendo, que é evitar o desmatamento, né? Não adianta muito chegar lá depois que a floresta já está desmatada. Verdade. Por mais que se puna a pessoa que fez aquilo, mas a floresta, que é o nosso bem maior, já estaria perdido, né? Verdade. Então precisamos de políticas econômicas que a pessoa não sinta sequer a vontade de desmatar. Ele veja na floresta não um empecilho, mas sim algo economicamente viável que justifique para ele a existência, né? Verdade. Então, infelizmente, o desmatamento está sendo assim atualmente o maior de todos. E tem outros também, né? E nós sabemos que o mundo todo é voltado para a nossa floresta, né, doutor? Sim, é voltado para a nossa floresta, porque a maior floresta tropical do mundo, né? É uma riqueza imensa que o Acre tem e a Amazônia toda tem, né? Nós ainda não sabemos exatamente o que tem na nossa floresta, quais medicamentos podemos produzir por meio das plantas que tem nas nossas florestas, né? Verdade. Doutor, quando a gente começa a falar, já tem intervalo comercial. Tá. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, olha só, gente, junho violeta, junho roxo, em conscientização à violência contra os nossos idosos. E o PROCON, no dia 22 a 25 agora de junho, ele está fazendo um mutirão com foco na terceira idade. Então, nós vamos ver a entrevista com o chefe do Núcleo de Apoio de Superendividamento do PROCON, Felipe Assef. Vamos conferir. Olá, meu nome é Felipe Assef, sou chefe do Núcleo de Superendividamento do PROCON Acre. Nesse mês de junho, estamos realizando um mutirão de negociações de dívidas, onde o consumidor pode procurar nossos postos de atendimentos aqui na sede do Instituto, ou na OCA, ou nas nossas demais regionais. Dos dias 22 a 25 de junho, estaremos realizando um feirão de negociações com foco no público idoso. Ele irá acontecer no auditório da OCA com alguns fornecedores, como, por exemplo, Energisa, Banco do Brasil, Caixa e o Saerb. Haverão outros que trarão algumas condições especiais de negociação. Pessoas que tiverem dívidas com esses fornecedores podem buscar
esse feirão dos dias 22 a 25 no auditório da OCA. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato no nosso WhatsApp 32237000 e no nosso Instagram. Então você viu aí, né? No programa passado nós fizemos com a doutora Marina Belandi falando a respeito do Desenrola Brasil, e aí tem algumas empresas que não entram nesse programa, mas entra no programa do PROCON, do superendividamento. Aproveita aí, vai lá do dia 22 ao dia 25, lá na OCA. Doutor, voltando agora para nosso bate-papo. Não, antes da gente voltar com o bate-papo com o doutor, nós vamos falar dos nossos colaboradores. E mais uma vez, segue a gente lá no nosso Instagram, Pode Ler Acre, e se inscreve no nosso canal Rádio Calçadão Acre. Olha só, para você aí que precisa trazer a mercadoria, você é empresário, que tem dificuldade de trazer a sua mercadoria de São Paulo a Rio Branco, Porto Velho, Goiânia, precisa de uma transportadora que tenha agilidade, segurança, e a sua mercadoria chega aqui em Rio Branco 100% assegurada. A melhor transportadora, Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Nós temos também a Clínica de Estética Rosa de Saron, que eu não preciso dizer, mulherada, que nós temos que estar sempre impecável. Limpeza de pele, drenagem linfática e remoção de sinal é lá na Clínica de Estética Rosa de Saron. Alto Posto Rio Branco, para você abastecer seu carro com etanol Dura Mais, o melhor da cidade, com o menor preço, é no Alto Posto Rio Branco, que fica ali em frente à TV Rio Branco. O etanol tá R$ 4,80, gente. Me diga se é ou não é o mais barato da cidade. E para você aí que tem problema na coluna, tá sentindo aquela dor lombar, precisa dar uma melhorada, gente, eu te indico o Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata. E para você aí que precisa fazer remoção de tatuagem, né? Geralmente a gente, quando é adolescente, faz umas coisas assim e quando fica adulto se arrepende. E aí você fez a tatuagem que quer tirar, é lá na clínica de estética também do Dr. Anastácio, com uma A10. E restaurante Lago Verde, para você aí que não conhece, conheça o restaurante Lago Verde, que é a melhor galinha caipira da cidade, que fica ali no ramal do Gugel, da minha amiga Soraya. Agora sim, doutor, vamos falar de meio ambiente, de quem é a culpa do que está acontecendo. Governo, população, comunidade, o Estado, me diga. Essa mudança climática aí, esse meio ambiente aí que está ficando uma loucura. Olha, Milei, eu acho assim que todos nós temos um pouco de responsabilidade, né, no que está acontecendo no mundo. Porque somos nós que estamos aqui, somos os atores desse drama que está acontecendo todo, né? Então, assim, claro que os governos, eles têm, assim, um poder maior de atuação, porque estão com o orçamento na mão. Eles é que definem se vão construir uma coisa ou se vão investir em saneamento, por exemplo. São os governos que decidem se vão fazer uma determinada estátua num lugar ou se vão investir aquele dinheiro para melhorar as condições de, vamos dizer, de agrofloresta ou de atendimento às populações rurais, né? Que tudo vem ao encontro da preservação ambiental. Então, assim, claro que o poder público tem uma parcela, no meu ver, maior de responsabilidade. Doutor, se uma empresa ela polui o rio, como é que é tomada as medidas para essa empresa ser responsabilizada? A gente vê aí para fora, né, tem rios aí poluídos. Como é que o Ministério Público ele entra nessa situação? Olha, todo aquele que causa um dano ambiental, uma poluição, ele é obrigado a reparar o dano. Então, assim, basta que haja uma comprovação de que ocorreu o dano. E no direito ambiental, nós ainda temos uma certa, vamos dizer assim, vantagem em termo processual, porque não precisa a gente provar que aconteceu o dano. A empresa é que tem que provar que não causou. Então, inverte-se a lógica, né? Então, assim, tem um determinado rio que nós estamos vendo que ele está poluído. E tem uma empresa que trabalha ali perto e estaria jogando dejetos no rio. A empresa diz, não, mas não fui eu que causei essa poluição. Não sou eu que tenho que provar que a poluição foi causada por ela. Ela que tem que comprovar, mediante documentação, as licenças cabíveis, os laudos necessários, que ela não causou aquele dano. Porque é mais fácil a empresa provar que não causou o dano do que, de repente, o Ministério Público ou algum cidadão provar que ela causou. Então, ela pode e deverá ser chamada a reparar o dano ambiental causado.
Doutor, geralmente as pessoas varia muito, né, gente? Que diz assim, quando dói no bolso, né? Geralmente você tem que mexer realmente no bolso. Mas como funciona essa reparação? Só multa vale a pena? Tem alguma outra sanção que a pessoa pode pegar? Tem outras sanções, porque nós temos no Brasil 3 níveis de responsabilização. Não, a multa é apenas a responsabilização administrativa, né? É uma multa. Existe também a responsabilização civil, que é a reparação do dano. Ela pode ser obrigada a consertar aquilo ali. Vamos dizer assim, se causou um dano ambiental, por exemplo, um exemplo claro aí, a de Brumadinho, né, que nós lembramos bem, né? A empresa foi chamada a pagar indenizações altíssimas, né? Porque o rio ficou poluído durante muito tempo, as pessoas não conseguiam usar aquela água. Então, a empresa, isso é na área civil, a empresa ser chamada a reparar o dano, não é na área administrativa. Na área civil, ela pode ser chamada a pagar indenizações, reparar aquele dano, ou seja, tomar providências para reverter aquela situação. E ainda tem a área criminal, que pode ser responsabilizado no direito ambiental, é o único que a empresa em si ela pode responder, né, também. A empresa responde, enquanto pessoa jurídica, e os donos que estão lá administrando e que, de certa forma, tiveram vantagem com aquilo, também respondem criminalmente pelo crime de poluição, de acordo com o que tenham praticado. Doutor, a gente consegue conciliar aí um desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, que eu falo muito em economia sustentável. Será que dá para fazer isso, para a gente dar uma melhorada na respiração do nosso planeta? Olha, não tem como ter desenvolvimento econômico sem ter preservação ambiental. As pessoas, algumas vezes, colocam como se fossem coisas antagônicas por desconhecerem. Mas, na verdade, o meio ambiente ele é uma condição indispensável para que exista desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento econômico tem que ser sustentável, né? Eu, às vezes, digo assim que tudo na vida tem que ser sustentável. Não é só o meio ambiente, tudo tem que ser sustentável. A nossa despesa do dia a dia tem que ser sustentável. Não adianta eu gastar muito hoje e amanhã não ter nada. Por exemplo, um relacionamento tem que ser sustentável. Não adianta eu só fazer uma coisa e a outra pessoa não está nem aí. Tem que ser sustentável, tudo tem que ser sustentável, né? Então, por exemplo, o que se faz hoje com o meio ambiente em alguns lugares, e ainda está acontecendo muito, é como se, vamos dizer assim, você fosse passando cheques pré-datados. Para quem é mais antigo sabe o que é um cheque pré-datado, né? Você passa para pagar mês que vem, no outro mês, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Verdade. Né? Assim, é como se uma pessoa, de repente, vendesse a casa dele e falasse assim, vamos passear na Europa. Passa um mês, todo mundo acha que ele é o máximo. Verdade. Aí, quando ele volta, ele gastou o dinheiro e não tem mais casa para morar. Então, é isso. O meio ambiente tem que ser... O trabalho nosso, a nossa relação com o meio ambiente tem que ser sustentável. Porque, vamos dizer, por exemplo, se faltar água para a agricultura, aí como é que os agricultores vão produzir? 1 quilo de arroz, que hoje custa abaixo de R$5, custa muito mais do que isso. Porque não tem água. A pessoa vai ter que buscar água quilômetros e quilômetros de distância. Tudo isso aumenta muito o custo da produção. Então, o meio ambiente preservado, ele é condição indispensável para que a economia também seja sustentável, seja sadia. E, por outro lado, a economia também, ela é necessária, ela está forte e bem equilibrada, para que seja possível preservar o meio ambiente. Então, são duas faces da mesma moeda. Né? Agora, como incentivar a produção rural sem comprometer a floresta? Porque as pessoas que moram na mata ou que moram na floresta, elas precisam sobreviver. Mas também tem que ter esse cuidado de não desmatar a parte que Claro. que é ilegal, né? Sim, Nós aqui na Amazônia, nós vivemos dentro de um rigor ambiental severo. Vamos dizer assim, a pessoa compra aí 10 hectares de terra, ele pode usar 2. Pode usar 2. E não pode desmatar a beira de igarapé, né, as áreas de preservação permanente. Então, assim, um dia desse eu vi até uma pessoa dizer assim, a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Dá a impressão que é, mas não é. Porque nós temos nada é nosso. Nada, nós temos um sistema jurídico que nós estamos dentro dele e se a gente não cumprir, nós vamos ser chamados, qualquer um de nós, né? Então, nós temos que obedecer isso. Agora, o que precisa, como eu já tinha falado no início, né? Precisamos de políticas públicas para nós trabalharmos com a floresta em pé,
Porque nós não precisamos derrubar, por exemplo, a floresta do Acre, vamos falar aqui do nosso quintal, né? Para poder ter um desenvolvimento no estado. Nós temos no estado hoje cerca de 300 mil hectares de áreas degradadas, que estão precisando de recuperação. Então, assim, por exemplo, você colocar aí agropecuária, pecuária, vamos dizer assim, boi. Você coloca 2 boi num hectare e ele demora uns 2 anos aí para chegar no peso, né? Eu não sou pecuarista, mas é mais ou menos isso. Você coloca uma agrofloresta, num hectare de terra, você vai colher aí, vamos dizer, 30 sacas de café. A 1.000 e pouco cada saca. Só aí já te deu mais de 30 mil por ano naquele hectare. Então, assim, aí você tem outras coisas, porque é uma agrofloresta. Você não precisa plantar só uma árvore, você pode plantar a árvore que interessa a você economicamente. Você pode plantar andiroba, você pode plantar castanha, você pode plantar açaí. E tudo isso aí dentro de uma programação que, vamos dizer assim, se o governo do estado estiver administrando tudo, ele sabe quantos pés de açaí tem plantado nas agroflorestas do estado, quanto que está produzindo. Ele pode pegar esse açaí, fazer açaí em pó, vender para outros países que estão interessados, vender café. Então, e ainda com a chancela de ser da preservação do meio ambiente. Ou seja, o Acre, ele, por fugir às vezes da sua característica, é sujeito a ele não ter um desenvolvimento. Sim. Enquanto que se ele se mantiver dentro da sua característica de preservação ambiental, porque é isso que é o Acre, é um estado amazônico e com mais de 80% de floresta, ele tem uma grande chance de ter um desenvolvimento econômico muito bom, e preservando a floresta, né? Inclusive. Sim. Doutor, nós sabemos que o conceito de justiça climática, ela beneficia, assim, que tem um grupo de pessoas que sofrem mais. Os ribeirinhos, os indígenas, a população de baixa renda. E aí, como é que a justiça pode fazer para proteger essas pessoas? Porque quem é fazendeirão aí, derruba, lógico que tem. E essas pessoas que têm um pouquinho ali, como é que a justiça pode fazer para proteger essas pessoas? Como o senhor falou, na verdade, porque o governo é que precisa incentivar, o governo é que precisa dar incentivo para a população poder plantar, criar, sem poder desmatar. E aí, se o governo não faz isso, como é que o Ministério Público pode fazer para ajudar? Olha, o que o Ministério Público tem feito muitas vezes a gente chama a pessoa para conversar, quando ela já está enquadrada num determinado delito ambiental, né? E ver a situação de cada um. Muitas vezes encaminhando aquela pessoa para os programas de reflorestamento que existem, né? Porque se ele entra num determinado programa de reflorestamento e a terra dele se torna uma terra novamente legalizada, ele tira embargos e tudo, ele pode voltar a ter financiamento, né? Pode voltar a ter todas essas coisas. Então, é a forma como o Ministério Público tem encontrado e também justamente conversando com autoridades e buscando o entendimento para que se utilizem esses recursos que nós temos. Para poder ajudar. Hoje em dia, por exemplo, até o próprio governo federal já tem créditos, financiamentos voltados para a agrofloresta, né? Não é só uma... Antigamente eu falava isso e não tinha nada disso. Hoje em dia já existe financiamento para a agrofloresta. Doutor, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, porque passou muito rápido, aonde que a população pode denunciar crimes ambientais? Olha, pode denunciar, por exemplo, no canal do Ministério Público, nós temos lá, ela pode entrar no site, né, mpac.mp.br, e ali, lá no final da página, tem uma parte assim vermelha e por cima tem como se fosse uma tarja preta, e nomes de alguns órgãos, né? Aí ela pode entrar ali, atendimento ao cidadão, e ali ela vai ser atendida. Tem a parte do CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, tem a ouvidoria, tem os canais todos ali, facilmente ela vai encontrar, né? E também pode denunciar o Instituto de Meio Ambiente do Acre, as secretarias de meio ambiente do município, né? Também são canais onde pode ser feita denúncias para que tomem providências, né, quanto a crimes ambientais. Doutor, muito obrigada por ter recebido nosso convite, por ter vindo, tá? Eu quero agradecer mais uma vez você aí que nos dá a honra de deixar nós entrarmos na sua casa toda sexta-feira.
E olha só, gente, conhecimento é poder. Não esquecendo que a gente vai entrar no período crítico, não é, doutor? A partir do mês de julho, ninguém sabe agora, depois dessa chuvinha, se vem uma seca aí, mas... Essa é a previsão, pelo menos. A previsão é para julho, né? Para já iniciar, né? É verdade. Então, você aí, presta atenção. Queimar. Nós falamos de coisa grande, agora vamos falar das coisas pequenininhas, olha só. Queimar a folhinha lá no fundo do quintal, problema respiratório. Tá? Não, varri o quintal, fiz aquela arruma, ao invés de colocar no saco de lixo, vou queimar. Não pode, tá? Se vê o vizinho, diz assim, não precisa denunciar não, só vai lá, vizinho, apaga aí, porque tu pode receber uma penalidade, não pode, doutor? Pode, até porque, às vezes, um pequeno fogo feito, como o Rio Branco tem muitos terrenos vazios, cheio de mato, e está seco, às vezes uma fagulha que cai num terreno do lado é sujeito a causar um transtorno tão grande. Exatamente. E, né, por causa de causar um incêndio, né? E é saúde pública, gente, pelo amor de Deus, vamos chegar aí em setembro, outubro aí sem problema respiratório. Olha só, lembrando que temos reprise aos domingos às 9 da manhã. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês e até sexta-feira que vem, se assim Papai do Céu permitir. E a mãozinha para finalizar, doutor, muito obrigado por ter vindo. Nada, eu que agradeço. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais